Capítulo 3: O equilíbrio prazer-sofrimento. Os avanços neurocientíficos nos últimos 50 a 100 anos, incluindo avanços em bioquímica, novas técnicas de imagem e o surgimento da biologia computacional, jogaram luz nos processos fundamentais de gratificação para entender melhor os mecanismos que governam sofrimento e prazer. Podemos conseguir um novo insight sobre por que e como o prazer em excesso leva ao sofrimento. Dopamina. As principais células funcionais do cérebro chamam-se neurônios. Elas se comunicam entre si por sinapses via sinais elétricos e neurotransmissores. Os neurotransmissores são como o futebol. O artilheiro é o neurônio pré-sináptico. O goleiro é o neurônio pós-sináptico. O espaço entre o artilheiro e o goleiro é a fenda sináptica. Assim como a bola é jogada entre o artilheiro e o goleiro, os neurotransmissores conectam a distância entre os neurônios, mensageiros químicos regulando sinais elétricos no cérebro. Existem muitos neurotransmissores importantes, mas vamos focar na dopamina. A dopamina foi identificada pela primeira vez como um neurotransmissor no cérebro humano em 1957. Por dois cientistas que trabalhavam de modo independente, Arvid Carlsson e sua equipe em Lund, Suécia, e Montagu, sediada próximo a Londres. Carlsson acabou ganhando o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina. A dopamina não é o único transmissor envolvido no processo de gratificação, mas a maioria dos neurocientistas concorda que é um dos mais importantes. A dopamina pode desempenhar uma função maior na motivação para se conseguir uma gratificação do que o prazer da própria gratificação. Querer mais do que gostar. Camundongos geneticamente modificados, incapazes de produzir dopamina, não buscarão alimentos e morrerão de fome, mesmo quando a comida é colocada a centímetros de sua boca. No entanto, se a comida for colocada diretamente na boca, os camundongos mastigarão e comerão, parecendo sentir prazer. A despeito de discussões sobre as diferenças entre motivação e prazer, a dopamina é usada para avaliar o potencial adictivo de qualquer comportamento ou droga. Quanto mais dopamina uma droga libera no caminho da gratificação do cérebro, um circuito cerebral que liga a área tegmental ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, e quanto mais rápido ela libera dopamina, mais adictiva é a droga. Isso não quer dizer que as substâncias de alta dopamina contenham literalmente dopamina. Em vez disso, elas disparam a liberação de dopamina em nosso circuito de recompensa do cérebro. Para um rato confinado, o chocolate aumenta em 55% a liberação basal de dopamina no cérebro, o sexo em 100%, a nicotina em 150% e a cocaína em 225%. A fentamina, ingrediente ativo em drogas ilícitas como speed, ice e shabu, bem como em medicamentos usados para tratar transtorno do déficit de atenção, aumenta em 1000% a liberação de dopamina. Por esse cálculo, a dose de um cachimbo de metanfetamina equivale a 10 orgasmos. O prazer e o sofrimento são colocalizados. Somando-se à descoberta da dopamina, os neurocientistas verificaram que o prazer e o sofrimento são processados em regiões sobrepostas do cérebro e trabalham via um mecanismo de processo oponente. Outra maneira de dizer isso é que o prazer e o sofrimento funcionam como uma balança. Imagine que nosso cérebro contém uma balança com um ponto de apoio no centro. Quando não há nada na balança, ela fica nivelada com o chão. Quando sentimos prazer, a dopamina é liberada em nosso circuito de recompensa e a balança inclina-se para o lado do prazer. Quanto mais ela se inclina e quanto mais rápido, mais prazer sentimos. Mas aqui está o importante sobre a balança. Ela quer permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Ela não quer ficar inclinada por muito tempo para um lado ou outro. Sendo assim, sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente. Esses mecanismos autorreguladores não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem, como um reflexo. Tendo a imaginar que esse sistema autorregulador
como pequenos gremlins pulando no lado do sofrimento da balança, para compensar o peso no lado do prazer. Os gremlins representam o trabalho da homeostase, a tendência de qualquer sistema vivo a manter uma estabilidade fisiológica. Depois que a balança está nivelada, ela continua a se inclinar numa força igual e oposta para o lado do sofrimento. Na década de 1970, os cientistas sociais Richard Solomon e John Corbett chamaram essa relação recíproca entre prazer e sofrimento de teoria do processo oponente, quando qualquer afastamento prolongado ou repetido de neutralidade hedonista ou afetiva tem um custo. Esse custo é uma reação posterior, com valor oposto ao estímulo, ou, como dizia o velho ditado, tudo que sobe tem que descer. Acontece que muitos processos fisiológicos do corpo são governados por sistemas autorreguladores semelhantes. Por exemplo, Johann Wolfgang von Goethe, Edward Herring e outros demonstraram como a percepção da cor é regida por um sistema de processo oponente. Olhar de perto por uma cor por um período contínuo produz espontaneamente nos olhos do observador uma imagem da sua cor oposta. Olhe fixo para uma imagem verde contra um fundo branco durante um tempo, e depois olhe para uma página em branco, e perceberá que seu cérebro criará uma pós-imagem vermelha. A percepção do verde dá lugar em sequência à percepção do vermelho. Quando o verde está ativado, o vermelho não pode estar, e vice-versa. Tolerância, neuroadaptação. Todos nós experienciamos o desejo na sequência do prazer, seja buscar um segundo pacote de batata frita, seja clicar no link para mais uma rodada de videogames. É natural querer recriar aquelas boas sensações, ou tentar não deixar que sumam. A solução simples é continuar comendo, ou jogando, ou assistindo, ou lendo. Mas existe um problema nisso. Com a repetida exposição ao estímulo do prazer, ou a um estímulo semelhante, o desvio inicial para o lado do prazer fica mais fraco e mais curto, e a resposta posterior para o lado do sofrimento fica mais forte e mais demorada, um processo chamado pelos cientistas de neuroadaptação. Ou seja, com a repetição, nossos gremlins ficam maiores, mais rápidos e mais numerosos, e precisamos de maior quantidade da droga de nossa escolha para obter o mesmo efeito. Precisar mais de uma substância para sentir prazer, ou menos prazer com uma determinada dose, é chamado de tolerância. A tolerância é um fator importante no desenvolvimento da dependência. Para mim, ler a saga Crepúsculo pela segunda vez foi agradável, mas não tanto quanto na primeira vez. Na quarta vez em que li, sim, li 4 vezes a saga completa. Meu prazer foi significativamente menor. A releitura nunca se igualou àquele primeiro ciclo. Além disso, a cada vez que a li, passei a ter a sensação maior de insatisfação e um desejo mais forte de recuperar a sensação que tive ao lê-la pela primeira vez. Conforme fiquei tolerante a Crepúsculo, fui forçado a procurar novas formas e mais potentes da mesma droga para tentar recuperar aquela sensação inicial. Com o uso prolongado de drogas mais fortes, o equilíbrio entre o prazer e o sofrimento acaba pesando para o lado do sofrimento. Nosso ponto de ajuste hedônico, prazer, muda, conforme nossa capacidade de vivenciar prazer diminui e nossa vulnerabilidade ao sofrimento sobe. Imagine os gremlins acampados no lado do sofrimento da balança, com barracas, colchões infláveis e churrasqueiras portáteis a reboque. Fiquei bem mais atenta a esse efeito das substâncias adictivas de alta dopamina no caminho de recompensa do cérebro no início dos anos 2000, quando comecei a atender mais pacientes que vinham ao consultório sob um tratamento, a longo prazo, de altas doses de opioide, para dor crônica. Apesar da alta dosagem desses medicamentos e do uso prolongado, a dor dos pacientes só tinha piorado com o tempo. Por quê? Porque a exposição a opioides tinha feito com que o cérebro reprogramasse o equilíbrio prazer-sofrimento para o lado do sofrimento. Agora, sua dor original estava pior, e eles tinham novas dores em partes do corpo que não costumavam doer. Esse fenômeno, amplamente observado e verificado em estudos de animais, passou a ser chamado de hiperalgesia induzida por opioides.
Algesia, do grego algesis, significa sensibilidade à dor. Além disso, quando esses pacientes diminuíam gradativamente os opioides, muitos deles experimentavam melhora na dor. A neurocientista Nora Volkow e seus colegas demonstraram que o consumo pesado e prolongado de substâncias de alta dopamina acaba levando a um estado de déficit de dopamina. Volkow analisou a transmissão de dopamina nos cérebros de controle saudáveis em comparação com pessoas dependentes de uma variedade de drogas, 2 semanas depois de terem parado de usá-las. As imagens do cérebro são chocantes. Nas imagens dos cérebros de controle saudáveis, uma área com um formato de feijão associada no cérebro à recompensa e motivação aparece em vermelho vivo, indicando altos níveis de atividades neurotransmissora de dopamina. Nas imagens de pessoas com dependência que pararam de usar drogas 2 semanas antes, a mesma região do cérebro em formato de feijão contém pouco ou nenhum vermelho, indicando pouco ou nenhuma transmissão de dopamina. Como a doutora Volkow e seus colegas escreveram, a diminuição de receptores de AD2 nos dependentes de droga, acoplada à diminuição da liberação de DA, resultaria numa sensibilidade reduzida de circuitos compensatórios para estimulação de recompensas naturais. Uma vez que isso acontece, nada continua parecendo bom. Colocando de outra maneira, os jogadores do time dopamina pegam suas bolas, suas chuteiras e vão para casa. Efeitos de adicção nos receptores de dopamina. Nos cerca de 2 anos em que consumi compulsivamente romances baratos, acabei chegando a um ponto em que não conseguia achar um livro de que gostasse. Era como se eu tivesse esgotado meu centro de prazer na leitura de romances, e nenhum livro conseguisse revivê-lo. O paradoxo é que o hedonismo, a busca pelo prazer por si só, leva à anedonia, a incapacidade de desfrutar qualquer tipo de prazer. Ler sempre tinha sido minha principal fonte de prazer e fuga, então foi um choque e uma tristeza quando isso parou de funcionar. Mesmo assim, foi difícil parar. Meus pacientes com dependências descrevem que chegam a um ponto em que a droga deixa de fazer efeito. Já não conseguem ficar surtados. Ainda assim, se não tomam a droga, sentem-se miseráveis. Os sintomas universais de retirada de qualquer substância que cause dependência são ansiedade, irritabilidade, insônia e disforia. Uma balança de prazer-sofrimento inclinada para o lado do sofrimento é o que leva as pessoas a terem recaídas, mesmo depois de terem mantido períodos de abstinência. Quando nossa balança está inclinada para o lado do sofrimento, desejamos nossa droga só para nos sentirmos normais, uma balança nivelada. O neurocientista Jacob Kube chama esse fenômeno de recaída levada pela disforia, no qual a retomada do uso é levada não pela busca do prazer, mas pelo desejo de aliviar o sofrimento físico e psicológico de uma retirada prolongada. Agora, a boa notícia. Se esperarmos tempo suficiente, nosso cérebro, geralmente, se readapta à ausência da droga e restabelecemos nossa homeostase basal. Uma vez que nossa balança esteja nivelada, somos novamente capazes de obter prazer das recompensas simples e cotidianas. Sair para uma caminhada, ver o sol nascer, aproveitar uma refeição com amigos. Pessoas, lugares e coisas. A balança prazer-sofrimento é acionada não apenas pela reexposição à droga em si, mas também pela exposição a sugestões associadas ao uso da droga. Nos Alcoólicos Anônimos, o lema para descrever esse fenômeno é pessoas, lugares e coisas. No mundo da neurociência, isso se chama aprendizagem dependente de sugestões, também conhecida como condicionamento clássico. Ivan Pavlov, que ganhou o Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 1904, demonstrou que os cachorros salivam por reflexo quando lhes é apresentado um pedaço de carne. Quando a apresentação da carne é consistentemente acompanhada pelo som de uma campainha, os cachorros salivam ao ouvir a campainha, mesmo que nenhuma carne esteja imediatamente acessível. A interpretação é de que os cachorros aprenderam a associar o pedaço de carne, uma recompensa natural, à campainha, uma sugestão condicionada. E no cérebro, o que está acontecendo? Com a inserção de uma sonda de detecção no cérebro de um rato, os neurocientistas demonstraram que a dopamina é liberada no cérebro em reação à sugestão condicionada, como uma campainha, um metrônomo ou um facho de luz.
bem antes de a própria recompensa ser ingerida, por exemplo, uma carreira de cocaína. O pico de dopamina pré-recompensa, em resposta à sugestão condicionada, explica o prazer antecipado que sentimos quando sabemos que virão coisas boas. Níveis de dopamina, antecipação e desejo. Logo depois da sugestão condicionada, a descarga de dopamina no cérebro diminui, não apenas para níveis básicos. O cérebro tem um nível tônico de disparo de dopamina mesmo na ausência de recompensas, mas abaixo do nível básico. Esse estado transitório de déficit mínimo de dopamina é o que nos motiva a buscar nossa gratificação. Os níveis de dopamina abaixo da linha de base levam a um anseio. O anseio resulta numa atividade intencional para a obtenção da droga. Meu colega Rob Malinka, um neurocientista muito respeitado, me disse uma vez que a medida do quanto um animal de laboratório está dependente resume-se a quanto aquele animal está disposto a se esforçar para obter sua droga, pressionando uma alavanca, andando por um labirinto, subindo uma rampa. Descobri que o mesmo se aplica aos seres humanos, sem mencionar que todo o ciclo de antecipação e desejo pode ocorrer fora do limite do estado consciente. Depois que conseguimos a recompensa esperada, a descarga de dopamina no cérebro aumenta bem acima da linha básica tônica. Mas se a recompensa que esperamos não se materializa, os níveis de dopamina caem bem abaixo da linha básica, o que equivale a dizer, se conseguimos a recompensa esperada, podemos conseguir um pico ainda maior. Se não conseguimos a recompensa esperada, vivenciamos uma queda ainda maior. Níveis de dopamina, antecipação e desejo. Todos nós vivenciamos a decepção de expectativas não cumpridas. Para começo de conversa, uma recompensa esperada que não se materializa é pior do que uma recompensa nunca prevista. Como é o desejo induzido pela sugestão se traduz em nossa balança prazer-sofrimento? A balança inclina-se para o lado do prazer, um mini pico de dopamina, em antecipação a uma recompensa futura, imediatamente seguida por uma inclinação para o lado do sofrimento, um mini déficit de dopamina, após a sugestão. O déficit de dopamina é um anseio e leva ao comportamento que busca a droga. Na década passada, foram feitos avanços significativos no entendimento da causa biológica do jogo de azar patológico, levando à reclassificação dos seus transtornos na quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, como transtornos de dependência. Estudos indicam que a liberação de dopamina resultante dos jogos de azar se vincula à imprevisibilidade da entrega de recompensa, tanto quanto a própria recompensa final, frequentemente monetária. A motivação para jogar baseia-se amplamente na impossibilidade de se prever a ocorrência de gratificação, mais do que no ganho financeiro. No estudo de 2010, Jacob Nilet e seus colegas mediram a liberação de dopamina em pessoas dependentes de jogos de azar e nas que tinham controles saudáveis ao ganhar e perder dinheiro. Não houve diferenças distintas entre os dois grupos quando ganharam dinheiro. No entanto, em comparação ao grupo de controle, os jogadores patológicos apresentaram um marcante aumento nos níveis de dopamina quando perdiam dinheiro. A quantidade de dopamina liberada no caminho de recompensa estava no seu mais alto grau quando a probabilidade de perder e ganhar era quase idêntica, 50%, representando uma incerteza máxima. O transtorno dos jogos de azar evidencia a distinção sutil entre antecipação de recompensa, liberação de dopamina antes da recompensa, e reação à recompensa, liberação de dopamina depois ou durante a recompensa. Meus pacientes com dependências a jogo de azar contam que, enquanto jogam, uma parte deles quer perder. Quanto mais eles perdem, mais forte é a necessidade de continuar jogando, e mais forte é a adrenalina quando ganham, fenômeno descrito como perseguição da perda. Desconfio que algo semelhante acontece com os aplicativos de redes sociais, onde a reação dos outros é tão caprichosa e imprevisível que a incerteza de ganhar like ou algo equivalente é tão reforçada quanto o próprio like. O cérebro codifica memórias de longo prazo de recompensa e as sugestões que lhes são associadas, mudando o formato e o tamanho dos neurônios que produzem dopamina. Por exemplo, os detritos prolongamentos do neurônio
tornam-se mais compridos e mais numerosos em resposta a recompensas de alta dopamina. Esse processo é chamado de plasticidade dependente da experiência. Essas mudanças no cérebro podem durar uma vida e persistem muito tempo depois de a droga já não estar disponível. Pesquisadores exploraram os efeitos da exposição à cocaína em ratos, injetando neles a mesma quantidade de cocaína em dias seguidos, durante uma semana, e dimensionando o quanto eles corriam em resposta a cada injeção. Um rato injetado com cocaína correrá pelo meio da gaiola, em vez de se manter à margem, como fazem os ratos normais. A quantidade de corridas podem ser mensuradas pelo uso de fachos de luz projetados através da gaiola. Quanto mais vezes o rato cruza o facho de luz, mais ele está correndo. Os cientistas descobriram que, a cada dia sucessivo de exposição à cocaína, os ratos progrediram de uma corrida animada no primeiro dia para uma disparada direta e frenética no último, mostrando uma sensibilização cumulativa nos efeitos da droga. Uma vez que os pesquisadores pararam de administrar cocaína, os ratos pararam de correr. Um ano depois, uma verdadeira eternidade para um rato, os cientistas reinjetaram os ratos com cocaína uma vez, e eles saíram correndo imediatamente, como tinha acontecido no último dia do experimento original. Quando os cientistas examinaram os cérebros dos ratos, viram mudanças induzidas pela cocaína nos caminhos de recompensa dos ratos, consistentes com a sensibilização persistente à cocaína. Essas descobertas mostram que uma droga como a cocaína pode alterar o cérebro para sempre. Descobertas semelhantes foram demonstradas com outras substâncias adictivas, do álcool a opioides e maconha. Em meu trabalho clínico, vejo pessoas que lutam com dependência severa voltando diretamente ao uso compulsivo com uma única exposição, mesmo após anos de abstinência. Isso pode acontecer por causa da sensibilização persistente à droga de escolha, os ecos distantes do uso anterior da droga. Aprender também aumenta o disparo de dopamina no cérebro. Ratazanas abrigadas por 3 meses em um ambiente diverso, novo e estimulante, apresentam uma proliferação de sinapses ricas em dopamina, no caminho da recompensa do cérebro, em comparação com ratos abrigados em gaiolas padrão de laboratório. As mudanças cerebrais que acontecem em resposta a um ambiente novo e estimulante assemelham-se àquelas vistas em drogas de alta dopamina, adictivas. Mas se as mesmas ratazanas são previamente tratadas com um estimulante tal como a metanfetamina, droga altamente adictiva, antes de entrar num ambiente enriquecido, elas não apresentam as mudanças sinápticas vistas na exposição ao ambiente enriquecido. Essas descobertas sugerem que a metanfetamina limita a capacidade de aprendizagem de um rato. Agora, algumas boas notícias. Meu colega Ed Sullivan, especialista mundial em efeitos de álcool no cérebro, estudou o processo de recuperação da dependência e descobriu que, embora algumas mudanças cerebrais devidas à dependência sejam irreversíveis, é possível se desviar dessas áreas danificadas e criar novas redes neurais. Isso significa que, embora as mudanças cerebrais sejam permanentes, podemos descobrir novos caminhos sinápticos para criar comportamentos saudáveis. Enquanto isso, o futuro contém tentadoras possibilidades de reverter as cicatrizes da dependência. Vincent Pascoli e seus colegas injetaram cocaína em ratos, o que demonstrou as mudanças comportamentais esperadas. Em seguida, usaram a optogenética, técnica biológica que envolve o uso de luz para controlar neurônios, para reverter as mudanças sinápticas cerebrais causadas pela cocaína. Talvez um dia seja possível o uso da optogenética em cérebros humanos. A balança é apenas uma metáfora. Na vida real, o prazer e o sofrimento são mais complexos do que o funcionamento de uma balança. O que é agradável para uma pessoa pode não ser para outra. Cada pessoa tem sua droga de escolha. O prazer e o sofrimento podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, podemos sentir tanto um quanto o outro ao comer um prato apimentado. Nem todos começam com a balança nivelada. Quem tem depressão, ansiedade e dor crônica começa com a balança inclinada para o lado do sofrimento, o que pode explicar por que as pessoas com transtornos psiquiátricos são mais vulneráveis à dependência. Nossa percepção sensória do sofrimento e do prazer é muito influenciada pelo significado
que conferimos a isso. Henry Knowles Beecher serviu como médico militar durante a Segunda Guerra Mundial no norte da África, na Itália e na França. Observou 225 soldados com graves ferimentos ocorridos em batalha e fez um relatório a respeito. Beecher foi rígido com critérios de inclusão no seu estudo, avaliando apenas homens que tinham um de 5 tipos de ferimentos graves, escolhidos como representativos: lesão extensa de tecido mole periférico, fratura exposta de um osso longo, bala alojada na cabeça, no peito ou no abdômen. Estavam mentalmente lúcidos e não estavam em choque no momento das perguntas. Sua descoberta foi impressionante. 75% desses soldados com ferimentos graves relataram pouco ou nenhuma dor imediatamente após serem feridos, apesar de serem ferimentos com riscos de morte. Sua conclusão foi que a dor física era contrabalanceada pelo alívio emocional de escapar de um ambiente extremamente perigoso, cheio de cansaço, desconforto, ansiedade, medo e real ameaça de morte. A dor deles, por pior que fosse, dava-lhes passe livre para a segurança do hospital. Por outro lado, um relato do British Medical Journal, publicado em 1995, detalha o caso de um operário de construção de 29 anos que entrou no pronto-atendimento, depois de cair de pé sobre um prego de 15 centímetros, que apontava para fora da parte de cima de sua bota, depois de penetrar o couro, a carne e os ossos. O menor movimento do prego era doloroso. Ele foi sedado com fentanil e midazolam, poderosos opioides e sedativos. Mas quando o prego foi puxado para fora, por debaixo, e a bota removida, ficou claro que o prego tinha penetrado entre os dedos. O pé estavam totalmente incólume. A ciência nos ensina que todo prazer exige um preço, e o sofrimento que se segue dura mais tempo e é mais intenso do que o prazer do qual ele se originou. Com a exposição prolongada e repetitiva a estímulos prazerosos, nossa capacidade de tolerância à dor diminui, e nosso limite para experienciar prazer aumenta. Ao gravar uma memória instantânea e permanente, somos incapazes de esquecer as lições de prazer e sofrimento, mesmo se quisermos. O hipocampo tatua para durar a vida toda. O maquinário neurológico para o processamento de prazer e sofrimento, super antigo do ponto de vista filogenético, permaneceu intacto ao longo da evolução e através das espécies. Ele está perfeitamente adaptado a um mundo de escassez. Sem prazer, não comeríamos, beberíamos, nem reproduziríamos. Sem dor, não nos protegeríamos de ferimentos e morte. Ao elevar nosso ponto de ajuste neural com repetidos prazeres, tornamo-nos eternos batalhadores, nunca satisfeitos com o que temos, sempre buscando mais. Mas aqui está o problema. Os seres humanos, buscadores por excelência, reagiram bem demais ao desafio da busca do prazer e da evasiva da dor. O resultado é que transformamos o mundo em um lugar de escassez em um lugar de abundância excessiva. Nossos cérebros não evoluíram para esse mundo de fartura, como disse o Dr. Tom Finucane, que estuda diabetes no contexto da alimentação sedentária crônica. Somos cactos em uma floresta tropical, e como cactos adaptados a um clima árido, estamos nos afogando em dopamina. O efeito bruto é que agora precisamos de mais recompensa para sentir prazer e suportamos menos danos para sentir dor. Essa recalibração ocorre não apenas no nível individual, mas também no nível das nações, o que pede o questionamento: como sobreviver e nos desenvolver nesse novo ecossistema? Como educar as crianças? Que novas maneiras de pensar e agir são necessárias para nós, cidadãos do século XXI? Ninguém melhor para nos ensinar como evitar o hiperconsumo compulsivo do que os mais vulneráveis a ele, os que lutam com a dependência, evitados há milênios através das culturas como réprobos, parasitas e propagadores de depravação moral. Os dependentes desenvolveram um conhecimento perfeitamente adequado à época em que vivemos. O que se segue são lições de recuperação para um mundo saturado de recompensas.